Cara, esse bloqueio é a maior enganação do mundo. O bloqueio é com os Estados Unidos. Abre lá importações e exportações de Cuba, você vai ver que eles transacionam com uma porrada de gente. Bora lá, meus queridos, vamos mais uma vez falar sobre embargos e entender melhor esse assunto aqui. Esse argumento que o embargo é nulo, que ele não funciona ou até que ele não existe porque Cuba mantém relações comerciais com alguns países, é um argumento muito raso, porque ele não se aprofunda no modo como opera, no modo como funcionam as questões relativas ao embargo. Os dados sobre importação e exportação de Cuba foram retirados desse site, datusmacro.com. Num primeiro momento, eu estou trazendo a comparação econômica entre Cuba e Burundi. E por que Burundi? Porque Burundi é considerado o país mais pobre do mundo. Então, vamos ver aqui na parte de importação e exportação como se compara esses dois países. Aqui nós temos as exportações e importações de Cuba. As exportações em 2023 chegaram a 0,28% de seu PIB, lembrando que é importante que esse percentual é em relação ao PIB do país. E de importação, 1,64%. E aí, na comparação com Burundi, ou seja, com o país mais pobre do mundo, Burundi exportou 5,30% de seu PIB e importou, ou seja, comprou 32,18% de seu PIB. Vale lembrar que esses índices aqui se referem a comércio e não a serviços. E aí, para trazer mais um exemplo aqui, eu estou comparando agora Cuba com o Haiti. O Haiti, que é considerado o segundo país mais pobre do mundo, ou um dos países mais pobres do mundo. E, coincidentemente, Haiti fica ali do ladinho de Cuba. Novamente aqui Cuba exportou em 2023 0,28% de seu PIB e Haiti, um dos países mais pobres do mundo, exportou 6,36% de seu PIB. Nas importações, Cuba importou em 2021, esses dados de importação são de 2021, 1,64% de seu PIB e o Haiti 22,32% de seu PIB. Para a gente não ficar perdendo tempo comparando Cuba com todos os países do mundo, eu tomei a liberdade de fazer essa listinha demonstrando os índices de importação de alguns países que são vizinhos de América Central, ali de Cuba, incluindo o Brasil e o Chile. E aí você pode ver o quanto pequena, o quanto é tacanha o índice de importação de Cuba em relação ao seu PIB, comparado com outros países. Vale ressaltar que o fato de um país importar pouco pode significar que ele produza tanto internamente que ele não precise comprar de fora, o que não é o caso de Cuba. Mas por que Cuba importa tão pouco? E qual é a relação disso com o embargo? É o que a gente vai ver agora. Esta é a famosa Lei Torricelli, ou também conhecida como Lei da Democracia Cubana de 1992. Você vê aqui que isso aqui é um site do governo dos Estados Unidos. Eu vou traduzir aqui para a gente entender melhor o que quer dizer essa lei e por que eu trouxe ela aqui. Entre os vários dispositivos que compõem essa lei e que tem a ver com o embargo, eu trago um aqui especificamente para tratar desses assuntos de comércio. Proíbe os navios que entram em Cuba para se envolverem no comércio de carregar ou descarregar qualquer carga nos Estados Unidos no prazo de 180 dias após a partida de Cuba. Então não é que os Estados Unidos impeça diretamente os países e as empresas de comercializarem com Cuba. Ele faz isso de forma indireta. O modus operandi do embargo funciona através de sanções, de punições. Pensa comigo, 90% do comércio mundial é feito através de navio. Você é dono de uma empresa cargueira, uma empresa que faz transporte de mercadorias pelo mundo todo. Se você aportar em Cuba, se você fizer negócio com Cuba, se você comercializar utilizando do seu navio com Cuba, você fica 180 dias, ou seja, 6 meses, sem poder fazer negócios com os Estados Unidos, a nação mais economicamente poderosa do mundo. E aí você entende por que o índice de importação e exportação de Cuba é tão pouco? E aí, para vocês verem como é que isso funciona, como é que é o modus operandi do embargo, olha essa notícia aqui. Cuba compra navio de petróleo para evitar sanções dos Estados Unidos. Cuba, que enfrenta escassez de combustível, teve que comprar um carregamento de petróleo, incluindo o navio que o transportava, pois seu proprietário recusou a atracar na ilha por medo das sanções impostas pelos Estados Unidos, informou o governo. Um outro dispositivo interessante dessa lei é o que diz o seguinte: instrui o presidente a estabelecer limites estritos às remessas para Cuba por parte de cidadãos dos Estados Unidos para fins de financiamento das viagens de cubano aos Estados Unidos, para garantir que tais remessas não sejam utilizadas pelo governo cubano como meio de obter acesso à moeda dos Estados Unidos. O comércio internacional é feito através do dólar, e isso aqui, esse dispositivo dessa lei, é um modo de fazer com que o governo cubano não tenha acesso aos dólares para que eles possam comprar, para que eles possam importar. Isso aqui é uma forma de asfixiar a economia, para causar miséria na população
causar fome e causar revolta. E para você não dizer que essa é uma lei antiga, de 1992, e que não faz mais sentido nenhum, em 2018 o governo Trump decidiu restringir as viagens de americanos para a ilha, com o claro sentido de evitar que o governo cubano consiga dólares. Há de se ressaltar que, diante de tantas dificuldades, Cuba conseguiu encontrar no turismo um jeito de conseguir dólares e assim conseguir fomentar a sua economia, fazendo mais importações. Eu sou contra o bloqueio justamente por isso, porque é a maior desculpa do mundo esfarrapada. Então, se derrubar o bloqueio, qual vai ser a desculpa? Nesse ponto aqui eu concordo plenamente com o nosso amigo economista sincero. Se o embargo é nulo, se ele não tem validade na prática, por que ele não só continua, como também são implementadas novas sanções? Se o socialismo não funciona, se o socialismo é falho, por que todo país socialista sofre sanção? Por que todo país que tenta ter uma revolução socialista ocorre tentativa de golpe, ocorre invasão? Afinal de contas, se o comunismo é uma merda, basta deixar correr livremente, que naturalmente ele vai colapsar, naturalmente ele vai falir. É isso, meu povo, eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, foi o tempo que deu para trazer tanta informação, outras tantas ficaram de fora. Um grande abraço para vocês, até a próxima.